Antes de começar o vídeo, eu só queria dizer que eu fui na açougueira e botei outro piercing na boca, então tá no processo de cicatrização e minha voz vai ficar estranha, mas espero que vocês não se importem e bom vídeo. Jogos de plataforma. Jogos de plataforma é o nome dado a um gênero onde o objetivo basicamente é pular, passar dos inimigos e correr por várias fases. É daí que vem o nome, plataforma, já que uma hora ou outra vai ter um fucking buraco no chão por algum motivo. Se você é inscrito no meu canal, você sabe que eu particularmente tenho um carinho enorme por esse gênero, porque ele literalmente marcou minha infância inteira. Antes mesmo de eu pensar em tocar Xbox 360 ou PS3, que sim, era o que tava em alta na época, eu optei por jogar em Nintendo 64 e Super Nintendo. Caso você não saiba, esses são videogames dos anos 90, da época da sua mãe, e pode não ser tão antigo olhando assim, mas consoles novos são lançadas de 3 em 3 anos praticamente, então esses especificamente já estavam muito ultrapassados, vamos dizer assim. O ponto que eu puxei a partir daí é que, por ser mais limitado em relação à engine e construção de jogos, a maioria dos games desses consoles eram em 2D, eram em plataforma e tinham uma mecânica bem simples. Mario e Donkey Kong, por exemplo, são dois jogos de plataforma que eu passei minha vida inteira jogando e, pelo amor de Deus, esses dois jogos são simplesmente muito bons, eu não tô brincando. Apesar de serem antigos, depois que eu joguei eles, bem, nenhum outro jogo de plataforma me interessou mais. Ainda mais se fossem da atualidade, agora em 2022. Eu não tenho vontade de jogar nenhum jogo de plataforma e não tinha vontade de terminar os que eu tinha começado, até um dia. Certo dia eu tava mexendo no Xbox 360 e vi um jogo que me viciaria pelos próximos dias, Battle Block Theater. Eu sei que você nunca ouviu falar ou pelo menos jogou esse jogo, quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas que me assistem, porque se você pensar em jogos indies de plataforma, logo lhe vem à cabeça outros títulos, como Celeste, Limbo, Ori and the Blind Forest, todos os jogos que eu nunca joguei e nem cheguei a ter vontade. É difícil mesmo achar esse game, se eu não me engano ele era exclusivo de Xbox até um tempo desse, então no meio de tantas opções, pra eu simplesmente dar play nesse título especificamente, é que eu realmente já tinha jogado de tudo e queria umas experiências novas. Eu confio muito no título de que você nunca jogou Battle Block Theater, porque eu fui pesquisar uma lista de jogos de plataforma e ele simplesmente não apareceu em nenhuma, mesmo eu tendo certeza que ele era bom. Eu acho que isso se dá pela pouca fama dele, ela é muito baixa, porque o jogo com certeza é muito bom. Tá, eu fui um pouco exagerado no título, não é o melhor jogo de plataforma que você nunca jogou, até mesmo porque eu acho que tem melhores por aí, eu não tenho quase certeza, mas foi o único que me fez querer experimentar outros jogos de plataforma da atualidade ao invés de ficar preso em Mario e Donkey Kong. Então isso é uma vitória e tanto por esse joguinho. Battle Block Theater é um game de plataforma com aspecto infantil e até mesmo cômico, desenvolvido por uma empresa indie chamada The Behemoth e publicada pela Microsoft para o Xbox no dia 3 de abril de 2013. Então sim, é indie exclusivo e muito antigo, mano, eu não lembrava que fazia tanto tempo assim que tinha sido lançado. E vamos lá, antes de explicar mais sobre a história, gráficos e falar realmente o porquê esse jogo me interessou, vamos montar uma espécie de ranking onde eu vou te provar que ele é mesmo bom e não é só falação. O que um jogo de plataforma precisa pra ser bom? Eu pesquisei em diversos artigos e reparei que eles falavam mais sobre mecânicas essas que eu tinha que reparar se estavam aplicadas dentro do game. E o vizinho começou a obra, meu Deus do céu, não aguento mais. A interface deveria ser simples, por exemplo. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção entre jogos de plataforma era sua vibe meio limpa. Era só você e a plataforma, sem objetivos. O único objetivo era coletar moedinhas e passar de fase, o que já somou um ponto nesse joguinho, porque essa interface é totalmente limpa e o próprio visual do jogo é limpo. A maioria dos jogos de plataforma tendem a ser agradáveis por encher o jogo de partículas, sombras, animações muito bem feitas, fumaças de movimentação, e sim, é bonitão, eu não vou mentir, mas tem horas que a nossa visão prefere algo mais simples e limpo, mais minimalista, vamos dizer assim. Eu não quero ser injusto ao falar sobre Battle Block, porque seus gráficos são meio desenhados e isso com certeza faz tudo ser mais clean e limpinho, diferente de jogos 2D em plataforma, mas na minha opinião pelo menos, quanto menos elementos visuais dentro das fases, mais fácil será o jogo. E quanto ao fato de ser fácil, também soma um ponto a mais na minha lista. Um jogo de plataforma, pelo menos pra mim, não deveria ser a coisa mais difícil do mundo pra passar de fase, vamos dizer assim, e Battle Block utiliza muito bem isso. Depois de cada fase a gente recebe uma medalha, que pode ser um A multiplicado por 2. Isso acontece porque a gente faz dentro de um tempo esperado de uma speedrun, por exemplo, quando a gente não pensa muito e só pula. E sem querer me achar muito, mas eu sou muito rápido nesse jogo e cada fase ali leva seus 1 minutinhos no máximo, fazendo ganhar medalha de A vezes 2. Então qual é o desafio? É esse mesmo. O tempo é seu desafio. Ao invés do jogo te desafiar a passar de fase, ele te desafia a passar de fase no tempo e coletar todas as gemas. Então sim, se ficar faltando uma gema, isso vai ser descontado na sua medalha final e vai ser extremamente frustrante. No meio das fases também tem alguns segredos, então pode ser que você deixe passar 1 ou 2 gemas e o seu maior desafio depois vai ser encontrar elas no tempo necessário e não extrapolar o seu limite. É assim que o jogo te carrega a querer passar de fase mais e mais, pelo fato de a gameplay dele ser muito rápida. Se você gosta de coisas difíceis, certamente Battle Block não é pra você, até mesmo porque é um jogo infantil, não tem como ser difícil. Vamos falar um pouco sobre efeitos sonoros, gráficos e depois a gente parte pra movimentação e pro que faz o jogo ser bom, a cereja do bolo. Os efeitos sonoros são recheados por elementos, na maioria das vezes elementos cômicos, e me lembra às vezes até um bicho meio goofy. É assim que fala? Nem sei.
você ficar preso durante muito tempo num capítulo, é claro que depois de um tempo a trilha sonora vai te encher o saco igual a qualquer outro jogo, mas logo no início, a trilha sonora vai meio que te inspirar a ser rápido e passar de fase. É loucura minha achar que quanto mais acelerada a música tiver, mais rápido você vai ter que ser. Eu acho que não. Eu lembro muito bem que quando acelerava a musiquinha do Mario, você ficava maluco e tentava passar de fase o mais rápido possível. E quanto aos efeitos sonoros, eles são a coisa mais fofa que eu já ouvi, mano. Olha isso. Então juntando isso ao visual agradável e limpo do jogo, mais a trilha sonora que não deixa a desejar, eu diria que os sons dele cumprem seu dever e são muito agradáveis de ouvir. E os gráficos, onde eles entram na história? Os gráficos são simples 2D e, como já expliquei anteriormente, por eles serem desenhados meio nessa vibe cartoon, eles são minimalistas e limpos, o que não tira a diversão do jogo. Não tem partículas ao pular ou ao andar, se você for reparar bem, mas todos os outros elementos do jogo têm partículas, como pular em cima de um bloco de fogo, se afogar, ou até mesmo pular na plataforma que te faria passar de fase. Os gráficos são simples, mas cumprem o papel de ser objetivos e focar mais na mecânica do jogo. Essa sim, eu posso falar várias coisas com propriedade. Ao invés de ter uma mecânica onde é só pular e focar na história, Better Block Theater foca em conseguir pular, conseguir passar de fase e tira o foco completamente de gráficos e história. Apesar da mesma ser bem triste, já eu conto pra vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas o jogo é formado por blocos e cada um deles teria uma função específica que te ajudaria a passar de fase ou te atrapalharia a pegar gemas e bolas de lã, que é meio que o ourozinho das fases. As nuvens, por exemplo, permitem que você passe por ela e pegue alguma coisa. A água serve como um buraco de jogos de plataforma. Caiu, se afogou, morreu. O bloco de lava faz você se queimar e dar um pulo alto em direção ao lugar que você veio. O sorvete é lento e pegajoso, dá pra você cair segurando nele. O portal te teletransporta, o outro te faz voar, e enfim. Cada uma dessas coisas em conjunto vão adicionar um desafio a mais na jogatina. Tem um bloco que desaparece, por exemplo, e eu garanto que jogar nele é uma porcaria. Eu já perdi muito tempo tendo que fazer esse parkour e tomando muito cuidado pro bloco que solta fogo não me impedir, o que sempre acontecia. O jogo também não é tão simples. Vão ter inimigos dentro dele pra te atrapalhar, e eles são espécies de gatinhos. Tem uns que só vão te socar e você tem que passar por eles o mais rápido possível. Tem outros que vão soltar bumerangues ou bolhas radioativas que, se você tocar, você cai e morre na água mais próxima. E tem um que ganha o troféu de personagem mais irritante do mundo, que é o gatinho branco que foge com a gema. Você precisa dar 3 socos nele pra morrer e sim, você também pode bater. Não só isso. Além de escolher seu personagem, sua forma e sua cor, e quem escolhe a estrela é no mínimo maluco, você pode escolher seu poder. E olha, aqui não parece, mas tem várias opções. Tem a granada que explode, o ventilador que joga tudo pra longe, a bola de fogo, que é uma bola de fogo. E eu não lembro mais. Claro que existe esse sistema de lojinha onde você compra poderes novos e personaliza seu bonequinho. Eu, como um grande fã de The Sims e GTA, onde eu poderia fazer o que eu quisesse com meu personagem, personalizar era a coisa mais divertida de fazer, pelo menos na minha opinião. Mas uma das coisas mais divertidas em Battle Block era jogar com outra pessoa. A gente simplesmente ia querer dar um soco no inimigo e acertava um ao outro, se matando diversas vezes. Sempre tinha um amigo mais burro, mais lerdo. Enfim, jogar com alguém arrancava muita risada. Mas como nem tudo essa coisa fofinha que vocês viram, eu me vejo na obrigação de explicar a história do jogo. Basicamente eu tinha ali um navio e tinha uns amigos de várias formas geométricas viajando, mas uma tempestade começou e, sem papas na língua, todos morreram. Todos morreram, menos 2. Você e Hatch. O jogo inicia quando você acorda no navio todo quebrado e vê uma ilha estranha repleta de gatos que agem como humanos, e seu amigo Hatch ganha um chapéu que meio que o controla e ele mesmo manda te prender. Agora você vira o prisioneiro, tendo que fazer tudo que os gatos mandam, e essas fases que você passa não são fases normais, e sim peças de teatro. Sim, tem vários gatos que pagam pra te ver morrendo e meio que passando de fase, por isso que você fica fazendo a mesma coisa dia após dia. No primeiro boss a gente já percebe que as pessoas pagam pra ver as peças e tem um monte de bichinho prisioneiro ali também. Agora resta saber como você vai salvar Hatch e sair dali. Pois é, bem triste. Mas bem, esse jogo é o melhor jogo de plataforma que você nunca jogou. Obrigado por ver até aqui. E eu vou te dar uma dica agora. Ele tá de graça na Steam Lock.